Salve, meu povo! E aí, tudo na paz com vocês? Meu nome é Vitor Santos, sou professor, pesquisador, historiador. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os contatos dos povos africanos com gente de fora desse continente. Mas antes eu já quero pedir para você deixar o seu gostei ou não gostei nesse vídeo. Também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós postarmos vídeo aqui no nosso canal, vai chegar uma notificação aí no seu celular. Beleza? Vamos lá, simbora! Esse vídeo ele é uma continuidade do vídeo anterior em que nós também falamos sobre o continente africano. Então eu quero fazer logo uma pergunta a você que tem muito a ver com o vídeo anterior. Você lembra qual era a principal forma de comunicação entre as diversas regiões de África? Rapaz, professor, acho que é pelos rios, né? De Janeiros. Exatamente. No vídeo anterior eu falei para vocês que os rios eram uma importante fonte de comunicação entre as diversas regiões da África. Então, assim como os rios foram importantes para a ligação interna, né, entre as regiões internas de África, os mares também foram importantes para a ligação desses povos com os povos de outros continentes, de outros lugares do mundo. Então, para início, a gente já fala logo do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho. Por essa região ela ser uma importante rota comercial com a Europa, o Oriente e a Ásia, esses dois mares eles foram muito importantes para os contatos com esses povos que vinham de outros continentes. E aí eu vou te fazer outra pergunta também em relação ao vídeo anterior. Você lembra quais foram as duas principais religiões que vieram de fora e que exerceram bastante influência dentro do continente africano? Professor, pelo que eu acho, foi o cristianismo e o islamismo. Então, durante o período, em que o Império Romano controlou o Mar Mediterrâneo e em que foi obrigado, o estabelecimento do cristianismo como religião desse império, uma cidade chamada Cartago, que fica onde a gente conhece hoje como Tunísia, ela foi muito importante para a difusão do cristianismo dentro do continente africano. Cerca de um século e meio depois, essa mesma região acabou sendo tomada pelos árabes. A religião que começou a se expandir a partir desse ponto foi justamente o islamismo. E aí eu tenho outra questão para te fazer, já que estamos falando sobre islamismo. Você lembra o que foi que facilitou a transmissão do Islã dentro da África? Rapaz, professor, aí eu acho que é o comércio, né? Exatamente. O Islã ele teve uma difusão muito grande dentro do continente africano, justamente porque ele acabou sendo levado principalmente pelos mercadores, que faziam as suas peregrinações, principalmente ali pela região do Saara, e ao mesmo tempo em que esses mercadores eles faziam essa atividade comercial, essa atividade secular, eles também faziam a atividade religiosa deles. Então eles ensinavam várias pessoas ao longo desse caminho os preceitos e as crenças islâmicas. O cristianismo ele também foi muito assimilado na região de Axum, que ficava onde a gente conhece hoje como Eritreia. Sob a influência de povos que vieram ali da Península Arábica, o cristianismo acabou se consolidando dentro dessa região mais de um século antes da fundação do Islã, que com o passar do tempo também acabou dominando essa região. Os cristãos que viviam ali, que eram chamados de abissínios, eles acabaram sendo expulsos para outra região de África. Também houve, através do Oceano Índico, contato dos povos africanos com os árabes. Só que esses contatos eles exerceram menos influência quanto aqueles que aconteceram no norte de África. Então, o comércio também acabou sendo a atividade que fez com que ocorresse esse contato entre esses povos. E além dos árabes, não foram só os árabes que conviveram com esses povos que ficavam próximos além da parte de África, que é banhada pelo Oceano Índico. Além disso também, esses povos que viviam ali tiveram contato com os povos persas e também com os indianos. Vem cá, professor. Quando é que os portugueses entram nessa história aí?
Então a última região que acabou sendo utilizada como uma forma de contato com os povos africanos foi justamente a região do Oceano Atlântico. Os primeiros povos a chegar na região, né, foram justamente os europeus, nesse caso os portugueses. Assim como os outros povos, os portugueses também chegaram nessa região justamente com o objetivo de comercializar. E além disso também, o que é que esses portugueses faziam? Havia pequenos conflitos com os povos convertidos ao islamismo que viviam nessa região, e os europeus sequestravam essas pessoas para escravizá-las. E aí, com o tempo, né, com aquele processo de expansão marítima, os portugueses começaram a estabelecer fortalezas nessa região, né, da costa atlântica de África. Qual era o objetivo de estabelecer essas fortalezas? Era justamente facilitar o comércio com os povos africanos e também estabelecer relações com os variados povos que existiam ali naquela região. Então, qual era o objetivo principal desses europeus que chegaram ali? Primeiro os portugueses e depois os outros povos europeus também que chegaram, né? O principal deles era justamente encontrar ouro. Os reis portugueses, eles começaram a investir na colonização dessas regiões. Estabeleciam a sua cultura e a sua religião também nessas regiões. E aí, é claro, vamos relembrar que ocorreram guerras, né? Que nem todas essas alianças foram feitas de maneira pacífica e que muitas delas ocorreram através de guerras, né? de conflitos. O que é que nós podemos perceber? Dessa vez nós viemos justamente mostrar para vocês que os povos africanos, eles não eram povos parados no tempo, como essa história que nós aprendemos, ela tenta mostrar, de que a história dos africanos só iniciou a partir do momento em que ele entrou em contato com os europeus. Então, muito antes dos europeus chegarem em África para estabelecer contato com esses povos, eles já tinham relações muito mais antigas com outros povos, com os povos do Oriente Médio, os povos da Ásia, os povos da própria Europa também. Já existia um contato ali entre eles. Essa ideia, essa tese de que a África era um lugar parado no tempo, perdido, em que não existia civilização, não existia organização, isso é tudo falácia. Existiam sim grandes civilizações, grandes organizações dentro do continente africano que, para justificar a dominação e a colonização nesse período e o neocolonialismo depois, os europeus criaram essa imagem de que ali viviam povos que precisavam da ajuda. Que ajudazinha. Então, por aí a gente consegue perceber essa grandiosidade e essa diversidade, né? Mais um ponto em relação à diversidade sobre a África. Então vamos desconstruir essa ideia de que a África só passou a existir quando o europeu chegou lá, ou quando o europeu decidiu colocar o continente africano no mapa, né? Então, já existia há muito tempo, inclusive os próprios europeus já tinham conhecimento disso há muito tempo, mas a gente sabe que tudo isso faz parte de um processo de dominação que ainda não acabou, que a gente está vivendo hoje ainda. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento a fazer, algum comentário, alguma dica, né? Deixa aí nos comentários, certo? Não esquece de seguir as nossas redes sociais, está aí, né, na descrição do vídeo. Nosso apoia-se também, se você quiser contribuir com o nosso trabalho. Fiquem bem, cuidem-se, certo? E até a próxima.